Olá pessoal, aqui quem fala é Erika e Mariane, e este é o canal Hora da Creep, um canal de terror com histórias originais. Se inscreva e deixe o seu like. Esse é o quadro de Creepyfans, onde os inscritos podem enviar as suas histórias. Para isso é só enviar no e-mail que é ericaimani@gmail.com. E se você quer enviar a sua creepypasta e é membro do canal, sua história terá prioridade. Então escreva seu nome de usuário do YouTube, que você é membro, no título, junto com o nome da sua história. Tem que ser o mesmo nome do YouTube. Agora um salve para todos os membros do canal, inclusive o Gato Solitário, o Caio Gamer BR, o Enzo Games, o Pedro da Silva, o Nugget Ama Nuggets e a Cristiane dos Santos. Muito obrigado, galera, por terem assinado o canal. E se você é membro ou envia um valeu, você sempre ganhará salves antes dos vídeos e o seu nome sempre vai aparecer aqui, caso você seja membro, aqui rodando na tela. E se você for membro, você terá acesso a benefícios exclusivos. Dá uma olhada lá na aba de membro e veja as coisas que você poderá ganhar, como creepypastas mais pesadas. No ano passado, 2022, eu estava assistindo o Cartoon Network e começou a passar a Turma da Mônica. Foram 3 episódios seguidos. O primeiro episódio foi aquele que o Cebolinha sai de cachecol na rua e tem medo que seus amigos o vejam. O segundo que passou foi aquele que todo mundo fica careca e no final aparece a vilã que quer transformar o cabelo deles em peruca. E no final a máquina explode e ela fica careca. Aí veio o terceiro episódio, que foi o do Chico Bento. Eu até que fiquei feliz, porque fazia tempo que eu não assistia ao Chico Bento. Aliás, o Maurício de Souza nem faz mais histórias do Chico Bento. Enfim, o episódio começou com o Chico acordando e indo tomar o café da manhã. A mãe de Chico fala que não tem mais comida, que seu pai perdeu o emprego e que não tem mais nada para comer. O pai do Chico Bento chega cheio de mangaça, bêbado, e começou a quebrar os móveis e bater no Chico e na mãe dele. A mulher ligou para a polícia e a polícia chegou. O pai de Chico pegou uma espingarda e atirou em todos os policiais, menos em um que conseguiu o alvejar, e o pai de Chico acabou não resistindo e morreu no local. Se passou uma semana e o Chico e sua mãe continuavam chorando. Depois de um tempo, eles se aliviaram, mas nesse momento eles já não tinham o que comer. Então a mãe diz que vai matar o Torresmo e a Giselda. Mas o Chico a impede. Zé Lelé chega e convida o Chico para brincar. Ele acaba esquecendo do Torresmo e da Giselda e sai para brincar com seu amigo. Quando ele volta, ele vê uma costela bem grande e suculenta na mesa, junto com uma canja de galinha. Ele perguntou: "Aonde você conseguiu tanta comida, mãe?" Mas antes dela responder, o Chico se lembrou dos animais dele e disse: "Ah não, ah não!" E saiu gritando: "Torresmo, Giselda!" Ele ficou chorando no chiqueiro, com saudade e soluçando. Aí ele pega um facão e enfia no peito da mãe dele com raiva. Depois ele pegou a espingarda e atirou em si mesmo para encontrar seus amigos de volta lá do outro lado. Aí aparece aquele cara lá de baixo que não me atrevo a nem falar o nome. E o Chico encontrou seu pai, que puxou ele e ele deu um grito assustador. A cena muda para Zé Lelé chamando o Chico. Se passam vários dias
e o Zé Lelé ainda continua chamando seu nome e nada. Então ele entra na casa do Chico de noite, a porta se fecha sozinha. Uma sombra aparece na direção do quarto de Chico, e quando ele vai averiguar, ele é puxado pelo pé. Alguma coisa invisível estava puxando ele. Ele quase entra por uma espécie de portal, mas por sorte consegue escapar. E antes do episódio acabar, a cena mostra o quarto do Chico Bento todo escuro e dois olhos brancos parecidos com o Herobrine aparece no fundo preto. Uma voz distorcida que fala: Acabou. Depois que acabou o episódio, a Cartoon Network saiu do ar e no dia seguinte, o noticiário da rádio aqui da minha cidade tinha falado que naquela madrugada um cara chegou bêbado em casa e tentou matar todo mundo, mas ele foi preso em flagrante. Eu me lembrei do episódio que tinha visto na noite do dia anterior, mas achei que fosse só uma coincidência. Só que quando cheguei na escola no dia seguinte, meu colega chamado Francisco falou que o padrasto dele chegou bêbado e queria bater nele e na mãe também. E disse que depois que ele foi preso naquela madrugada, ele tentou dormir, mas não conseguia. E por volta das 3 da manhã, apareceram 2 olhos brancos no quarto dele. E ele se assustou e foi para o quarto da mãe, que estava traumatizada com o que tinha acontecido com o marido. Então, eu associei aquilo com o episódio do Chico Bento. Aliás, o nome do meu amigo é Francisco, o mesmo nome do Chico Bento, e carinhosamente a gente chama ele de Chico. Olá, meu nome é Ruslan. Sou ucraniano nascido em Kiev, capital da Ucrânia. Eu faço parte de um grupo de turistas compostos por 5 amigos, que contando comigo são 6. Eles são Carlos do Brasil, Juan do México, Alberto da Venezuela, John da Austrália e Fred do Reino Unido. Nós sempre viajamos para vários países do mundo, ao todo 25 países, como Brasil, Japão, Portugal, Rússia, Austrália, Croácia e entre outros. Mas eu nunca adentrei dentro de minha pátria-mãe, a Ucrânia, pois eu gostava de paisagens em países mais interessantes. E para mim a Ucrânia não tinha muita coisa interessante. Mas quando estávamos voltando de uma viagem do Brasil, meu amigo Carlos, que é de lá, me sugeriu: por que você não vai conhecer Chernobyl? Eu sabia sobre a história de Chernobyl, sabia que era um acidente radiológico acontecido no dia 26 de abril de 1986, na antiga União Soviética, onde hoje é a Ucrânia. Mas eu sabia do risco e da rigidez daquela cidade fantasma. Mas, mesmo assim, eu aceitei ir. E logo quando chegamos no nosso quarto de hotel em Barcelona, na Espanha, onde ficava o nosso grupo, já fiz logo as malas e no dia seguinte eu ia para lá. Mas eu não queria que ninguém fosse comigo. Achava melhor ir sozinho. Mas Carlos insistiu para ir junto. Acabei cedendo e deixei que ele fosse comigo. Não queria decepcioná-lo. Nós chegamos em Kiev para pegarmos o ônibus que iria nos levar até as cidades de Pripyat e Chernobyl. Chegamos finalmente a Chernobyl. E que a aventura comece. Estávamos com um medidor de radiação. Ficamos usando ele o tempo todo para todo lugar que a gente ia. Até que a gente chegou no lugar onde estava o reator 4 da usina nuclear. A usina que explodiu em 26 de abril de 1986. O medidor de radiação estava louco. Significava que a gente tinha que sair dali. A gente estava saindo, assim como as outras pessoas também iam embora. Foi quando ouvi um barulho vindo de um arbusto.
Carlos ficou curioso e foi ver o que era. Eu o alertei, dizendo para ele não ir muito longe, não tocar em nada e nem sentar em qualquer coisa, como cadeiras e o chão, por exemplo. Ele disse que ok, e foi ver o que era aquele barulho. Ele entrou naquele mato. Eu esperei ele sair, mas ele não saía nunca de lá. Chamei o nosso guia para ajudar. Eu disse para ele que o Carlos havia sumido. Ele disse que se ele ficasse lá por muito tempo, a radiação iria contaminá-lo. E ele, inclusive, podia pegar até um câncer por causa disso. Fiquei nervoso, porque a polícia foi contatada, mas eles estavam demorando muito para chegar. Então eu resolvi fazer a minha própria busca. Eu procurava Carlos naquele local, mas sem sinal dele. O medidor estava apitando muito. Foi quando eu ouvi um barulho de mastigação, vindo de uma casa abandonada. Eu segui o barulho. Quando entrei naquela casa, me espantei com o que eu vi. Era Carlos sendo devorado por uma criatura estranha. Parecia um tigre, mas não era um tigre. Era desconhecido aquele animal. Ele parecia estar se deliciando com a carne de Carlos. Foi quando ele para de comer e olha para trás e me vê. Ele se aproxima lentamente de mim, com sua boca ensanguentada e com pequenos pedaços de carne do meu amigo. Pude perceber que ele era uma fusão de tigre com humano. Ele então diz com uma voz demoníaca: Hoje você vai morrer. Em seguida, eu saí correndo daquele local. Fui para o mais longe possível. Aquela criatura estava me procurando. Enquanto isso, vi um pequeno bosque e uma cabana. E nessa cabana tinha mais criaturas horrendas, piores que a criatura que estava devorando o Carlos. Além de criaturas que eram a fusão de animais com humanos, também tinha animais com fusão de outros animais. Esses monstros me viram e foram correndo atrás de mim, mas eu consegui fugir. Eu sabia que não era seguro eu vir para cá. Por que eu aceitei fazer isso? Enquanto eu lamentava a morte do meu amigo. Várias perguntas brotavam na minha mente. Por que aquelas pessoas eram assim? Eu pesquisei na internet com o meu celular, que estava no bolso da minha calça. E descobri algo macabro. Descobri que a União Soviética era perita em fazer experimentos macabros com a sua população. E uma dessas experiências era fazer a fusão de animais com seres humanos, como uma fusão de cachorro e gato, de humano com urso, com um coelho, um rato, eram várias bizarrices. Então, aquelas criaturas eram, na verdade, experimentos da União Soviética durante a Guerra Fria. Isso não poderia ser verdade. Então eu vi no chão da floresta aquela famosa máscara de radiação. Aquelas máscaras que os profissionais usam em local com radiação. Fiquei assustado. Agora eu estou caminhando nessa floresta. Não sei se eu vou sair daqui vivo. Enquanto você estiver lendo isso, eu provavelmente já estarei morto. Mas deixo aqui o meu relato. E espera. Isso que ouvi foi um rugido de animal. Meu Deus. Estou sentindo uma respiração na minha nuca. Não, sai! Sai daqui! Sai daqui! Nota oficial. Esse texto foi achado no celular de Ruslan Volodymyr, um ucraniano de 24 anos que foi encontrado morto em Chernobyl, na Ucrânia, junto seu amigo Carlos de Almeida Boaventura, um brasileiro que também foi encontrado morto. Eles estavam com seus corpos mastigados e completamente sem órgãos.
A polícia ucraniana até hoje não sabe o que aconteceu com aqueles 2 rapazes no dia 26 de abril de 2016. Desde aquele incidente, nunca mais conseguirei esquecer aquele dia. Me chamo Giovanni e vou contar o porquê eu era muito fã dos youtubers de hoje em dia, como Lucas Neto, Gato Galáctico e, dentre outros, o Robin Hood Gamer. Ele lançou um boneco dele em meados de 2023 e eu queria muito ele. O Robin Hood Gamer morava na mesma cidade que eu, em Sorocaba, São Paulo. E eu já fui na sessão de autógrafos. Esse dia era 20 de janeiro de 2023. Minha mãe foi lá comigo, até porque se fosse com meu pai, ele nem iria. Eu queria muito aquele boneco, mas minha mãe não tinha condição de comprar no momento. Até que um dia, um milagre aconteceu. Em pleno domingo, eu e minha mãe estávamos fazendo compras num supermercado. Após sairmos do mercado e irmos até o terminal para ir para casa, vimos um velho. E o que me deixou muito feliz é que ele estava com uma caixa cheia de bonecos de youtubers, dos que eu não tinha. Tinha até dos que lançaram em 2023, como MC Divertida, e o último era um Robin Hood Gamer. Fiquei mais feliz ainda, pois tinha o que eu estava procurando. E o velho disse: "Você gostou de todos?" Eu respondi: "Sim, claro." "Que bom que você gostou. Só o que eu não tenho é o Super Foca." E eu disse: "Entendi." Fui olhando um por um e cheguei à conclusão: cara, então ele deve estar doando esses bonecos. E eu perguntei a ele: "Você está fazendo doação?" "Sim, garoto, é que eu tinha um filho de 10 anos que gostava de assistir os youtubers de hoje em dia, e ele só colecionava isso. Um dia decidi fazer uma limpa, dar um fim nesses bonecos. A pessoa que recebesse isso deveria ter o maior cuidado e o carinho possível na minha coleção." Minha mãe disse: "Filho, depois a gente vê." E o velho respondeu: "Ora, senhora, não tem problema. Seu filho pode levar todos eles. Afinal, eu estou doando e não vendendo." E para minha surpresa eu disse: "O quê? Sério?" "Claro, garoto, é todo seu." Naquele instante eu comecei a ficar feliz, porque afinal, o que poderia dar errado? Minha mãe disse: "Não sei como te agradecer. Meu filho estava querendo esses bonecos e olha, meu filho vai aproveitar muito." "Ora, o que é isso, moça?" E aí a gente se despediu do velho e logo minha mãe falou: "Agora você pode parar com essa história de boneco, né?" "Ok, mãe, pode deixar." Eu, na maior felicidade, consegui completar minha coleção de youtubers. Chegando em casa, peguei meu celular e comecei a gravar um vídeo abrindo e mostrando um por um. Após terminar a gravação, eu fui editar. E após a edição do meu vídeo, fui no YouTube Studio fazer alguns ajustes que eu iria postar no canal. Programei ele para ser enviado às 3:30 da tarde. Após eu concluir o meu trabalho, fui organizando meus bonecos um por um, até que eu falei: eu não sabia que um dia isso ia acontecer, mas eu consegui cumprir o meu objetivo. Dias se passaram e um dia o incidente aconteceu. Era em um outro domingo e não tinha nada para fazer. Até que minha mãe chamou para ir ao portão de casa. Até eu chegar lá, eu nem acreditei no que eu via. Era o carro da polícia, e eu disse pro policial: aconteceu alguma coisa? E ele disse: na verdade, nós viemos aqui para informar e alertar sua mãe. Do que vocês vieram alertar a minha mãe? Tem um ladrão que rouba brinquedos colecionáveis.
Mas você e sua mãe podem ficar tranquilos e calmos. A gente está na procura dele. Ele está por essas bandas. Tomem cuidado. E eu rapidamente vejo um homem com uma touca andando por uma esquina perto da casa. Eu falei, não seria aquele ali que está perto da mercearia? O policial olhou e gritou, ali está ele, pegue-no! E os policiais começaram a ir atrás do bandido. Falei para minha mãe, vamos entrar, mãe, pode ser perigoso. Tem razão, filho, depois nós conversamos. Fechamos o portão e fomos para a sala. E eu rapidamente corri no meu quarto e vi que os meus bonecos estavam lá. Ninguém tinha pego nenhum deles. Comecei a pensar comigo mesmo. E se o ladrão for roubar meus bonecos? E se algo ruim acontecer? E eu falei para mim mesmo, eu vou estar mais do que preparado. Depois daquele dia, nunca mais esqueci o ocorrido que aconteceu. Ainda tenho os bonecos aqui em casa, mas eu não só fiquei confuso com a ideia de um ladrão de bonecos, como também fiquei assustado. O mais estranho é que aquele velho misterioso era só um velho mesmo, e os bonecos eram apenas bonecos comuns. Quem diria que o maior perigo não seria nenhuma maldição ou fantasma nos brinquedos, e sim a possibilidade de alguém roubá-los. E quem seria esse ladrão misterioso? E por que seu maior objetivo seria apenas roubar bonecos? Será que é só isso mesmo? Ou tem algo mais sombrio por trás disso tudo? Em agosto de 2022, o jogo mais conhecido foi Cult of the Lamb, na plataforma de jogos de Steam. O jogo se resume a um cordeiro que iria ser sacrificado, mas uma coisa gigante salva ele. Em troca, o cordeiro precisaria gerenciar um culto em nome da coisa que o salvou. Mas esse jogo sombrio tem um passado bem mais obscuro e assustador. Tudo começou em 1950 nos Estados Unidos, mais especificamente na Pensilvânia. Lá, existia um bruxo bem jovem chamado Joseph. Ele era muito temido, pois ele era impiedoso e cruel. Ele matava pessoas e roubava seus órgãos para fazer pactos e outras coisas. Mas um dia, ele percebeu que ele não podia fazer tudo sozinho. Ele precisaria de servos. Os servos dele eram crianças que ele sequestrava. A primeira vítima do sequestro dele foi Steve, um garoto órfão de 11 anos. Um dia Steve iria dormir, porém ele ouviu um assovio próximo dali. O garoto foi averiguar pelo lado de fora. Então, Steve acaba tomando uma forte pancada na cabeça e ele acaba desmaiando. E depois ele acorda acorrentado e vê um porco acorrentado ao seu lado. Ele vê Joseph e ele começa a conjurar um feitiço. O garoto e o porco começaram a flutuar e eles começaram a se misturar. O garoto caiu no chão e estava normal, como se nada tivesse acontecido. Porém, os pés, mãos e nariz do garoto começaram a cair, e dos seus pés e mãos saíram cascos de porco, de sua cabeça saíram 2 orelhas rosadas, de seu nariz saiu um focinho de porco, sua pele toda caiu e surgiu uma pele rosada como a de um porco. A transformação era lenta e dolorosa. Das partes onde saíam membros de porco, saía muito sangue. Depois que a transformação acabou, Joseph chegou perto do garoto e falou: "É o seguinte, garoto, você tem 2 opções. Ou você jura eterna lealdade a mim, ou eu te prendo em uma masmorra até você enlouquecer." Obviamente, o garoto escolheu a primeira opção.
Ele começou a trabalhar e a cumprir todas as ordens de seu mestre, mas Joseph percebeu que precisava de outros servos para executar seus trabalhos mais rapidamente. A segunda vítima de sequestro de Joseph foi uma garotinha de 12 anos chamada Ellie. Só para esclarecer, ela tinha um gato chamado Rupert. Um dia, Ellie percebeu que o seu gatinho não tinha voltado para casa. Era estranho porque Rupert não era de ficar muito tempo fora de casa. Então, ela foi para uma floresta perto porque desconfiou que o bichano estava lá. Ela não o encontrou. Acabou ouvindo um assovio vindo de uma árvore próxima. Ela foi averiguar, mas não achou nada. Um pouco depois, tomou uma forte pancada na cabeça que a fez desmaiar. Horas depois, ela acorda acorrentada dentro da cabana de Joseph e vê o seu gato Rupert acorrentado ao lado dela. Joseph começou a conjurar o mesmo feitiço e a garota e o gato começaram a flutuar. Segundos depois, parecia que não tinha acontecido nada, mas a pele, mãos e pés da garota começaram a cair. De sua carne começaram a sair pelos de gato. De suas mãos e pés saíram patas com garras. De sua cabeça saíram orelhas de gato, além de uma cauda de gato. A transformação era lenta e dolorosa. Depois que a transformação acabou, Joseph fez a mesma pergunta à garota e ela aceitou a primeira opção. Joseph continuou a sequestrar mais crianças até ficar com 20 indivíduos misturados com animais. Se você acha que Joseph trata bem os seus servos, você está enganado. Na verdade, Joseph trata muito mal os seus servos, pois os servos de Joseph ficavam com fome, tinham que dormir e fazer suas necessidades no chão. Alguns ficavam doentes e outros até chegavam a ponto de morrer por doenças ou desidratação. E por mais que os servos protestassem contra ele, Joseph ignorava. Um dia, Joseph teve o que merecia. Ele iria dormir em sua cabana enquanto seus servos trabalhavam. Quando Joseph dormiu, um dos seus servos entrou na cabana e deu uma forte pancada em sua cabeça, que o fez desmaiar. Horas depois, ele acordou ao lado de um cordeiro, que era o animal que ele mais odiava. Um de seus servos começou a conjurar o feitiço e ambos começaram a flutuar. Joseph caiu no chão como se nada tivesse acontecido, mas a pele inteira dele caiu, e assim como seus pés e mãos, de suas costas e na parte de trás de sua cabeça, saíram camadas espessas de lã. De seus pés e mãos começaram a sair cascos de cordeiro, e no resto do seu corpo começaram a sair uma pele de cordeiro. A transformação era lenta e dolorosa, como a que aconteceu com seus servos. Depois que a transformação acabou, um de seus servos falou: "Isso é pelo que você fez com a gente, seu bastardo desgraçado." Com muita raiva, Joseph pegou um machado e matou um a um dos seus servos. Esse massacre acabou chamando a atenção dos 4 bispos mais poderosos da cidade. Estes eram Leshi, Heket, Calamar e o mais poderoso deles, Shamura. Eles chegaram até o local onde Joseph estava e o sequestraram. Ele tentou reagir, mas os bispos eram mais fortes do que ele. Chegando na igreja, colocaram Joseph no chão e Heket falou: "Nós até poderíamos te perdoar, mas pelo pecado que você cometeu, não existe perdão. E de quem não temos perdão, nós sacrificamos." Joseph, com raiva, partiu para cima de Leshi, mas ele acabou sentindo algo perfurar as suas costas. Acabou caindo morto no chão.
e Leshi viu que Shamura estava atrás do corpo morto de Joseph, e ele falou: infelizmente, esse idiota repulsivo e ingênuo teve que morrer. Muito tempo se passou e muitas pessoas nos Estados Unidos lembram da história de Joseph e de como ele foi um psicopata frio e sem coração. Em agosto de 2022, uma empresa de jogos acabou lembrando da história de Joseph e adaptaram essa história macabra e horrível para um jogo fofinho, mas ao mesmo tempo macabro. E assim acabou gerando o jogo Cult of the Lamb. Agora, quando você jogar Cult of the Lamb, não pense que esse jogo é uma coisa fofa, mas que é uma coisa extremamente macabra. Em algum momento da vida você já deve ter visto ou escutado falar sobre o desenho Rapture Friends, um desenho com animais fofinhos que morrem de maneiras brutais e gore. Mas isso foi inspirado em uma cidade que hoje já não existe mais. The Tree City era o nome da cidade. O motivo do nome era que aquela cidade tinha a maior árvore do mundo. Mas um dia, uma criança, que enquanto brincava de esconde-esconde com seus amigos, subiu naquela árvore e acabou caindo por conta do desequilíbrio. E quando caiu no chão, sua cabeça abriu como uma melancia, e foi aí que a desgraça daquela pequena cidade pacata começou. Após o funeral da criança, seu pai entrou em depressão e acabou tirando sua vida, pulando de um lugar alto. Depois de anos, um soldado daquela cidade voltou, mas ele estava com sérios traumas e problemas mentais. Quando um parente seu foi o visitar, ele trouxe um bolo para comemorar sua volta. Porém, enquanto seu parente cortava o bolo, ele acabou se cortando, e quando o ex-soldado viu o sangue escorrer pelo dedo dele, ficou louco. Ele pegou o prato que segurava o bolo e bateu na cabeça do pobre homem. Depois ele pegou a faca e começou a esfaqueá-lo loucamente, até que ele morreu. Após aquilo, o ex-soldado saiu pela cidade arrombando a porta da casa de seus vizinhos e os assassinando brutalmente, até que a polícia o pegou e eles atiraram nele. Alguns meses depois, houve mais acidentes com um construtor local que acabou perdendo os braços e foi demitido de seu trabalho. Também aconteceu de um lenhador que tinha sérios problemas mentais começar a matar as pessoas sem motivo, até que por um descuido bateu o machado em sua própria cabeça e depois de anos, com poucos sobreviventes, um furacão atingiu a cidade, assim levando tudo o que tinha nela e apenas deixou a árvore gigante. Tudo termina com uma cidade destruída e nenhum sobrevivente. Então, quando ver Rapture Friends, lembre-se que por trás disso tem uma história bem pior do que o próprio desenho. Oi, meu nome é Eliseu, tenho 15 anos e o que eu vim contar aqui pode até parecer mentira, mas vamos lá. Era mais um dia comum, como sempre chato, entediante, sem nada para fazer. Parecia que o dia demorava muito para passar. Cada vez que eu olhava para o relógio, pareciam que as horas não rodavam. Eu estava querendo sair com os amigos, curtir um pouco, o dia para sair daquele tédio. Mas para o meu azar, começou a chover, e a chuva não iria parar tão cedo. Então, eu fui no meu app do WhatsApp e perguntei ao meu amigo: "Ei, mano, cara, eu tô no maior tédio. Tem algum jogo interessante para me apresentar? Eu tô aqui só de bobeira." E foi aí que ele me apresentou o jogo. Robbery Bob, Ladrão Engraçado. Eu agradeci a ele e fui instalar o tal jogo na Play Store.
Quando eu vi a capa, não me empolguei muito. Mas quando eu comecei a minha jogatina, aquele se tornou o meu jogo preferido. Tanto que até começou a fazer parte da minha rotina. Joguei por várias horas e dias, roubando as joias raras que eu encontrava nas casas, mansões e prédios. Mas teve um certo dia que eu fui jogar o jogo e ele estava meio estranho. Estava com uma aparência meio diferente. Tudo estava preto e branco e com um cenário triste. Mas eu fui jogar mesmo assim. Depois de me questionar por uns 3 minutos, comecei a jogatina. E quando eu estava prestes a sair daquela mansão cheia de policiais, a porta não abriu de jeito nenhum. Mas como assim? Eu me perguntei comigo mesmo, sem entender o que estava acontecendo. Eu peguei a chave da porta da saída. Por que ela não está abrindo? Aff, mas que droga! O que eu tenho que fazer se eu revistar a casa inteira e só tenho uma chave? Do nada, a tela ficou toda preta. Eu já estava ficando com medo. Então eu perguntei a mim mesmo: será que esse é um daqueles jogos que começa todo divertido, colorido e depois termina como um jogo de terror? Então eu só vi uma luz que estava focando no Bob. Eu comecei a escutar passos se aproximando. E quando eu fui em direção do barulho, eu vi um ladrão idêntico ao Bob. Mas ele estava sangrando. Estava com uma faca e andava como se fosse um zumbi. Então ele começou a me perseguir. Enquanto eu corria pelos corredores, eu só escutava a risada macabra daquela criatura. Eu vi uma porta com uma luz forte e branca. E eu entrei. Logo em seguida eu vi aquele monstro entrar também. A tela apagou e depois de uns 15 segundos apareceram 3 regras na tela escrito. Regra número 1. Fuja da casa, sem que o Bob EXE te encontre. Caso ele te encontre, sinto muito, só lhe resta rezar. Regra número 2. Jamais faça barulho. O Bob Reverso tem ouvidos potentes, e se escutar qualquer barulho, ele vai atrás do lugar de onde veio. Então recomendo que se esconda. Terceira e última regra. Jamais, em hipótese alguma, saia pelos fundos. Você não vai querer saber o que tem lá. Boa sorte. Depois que eu terminei de ler, o meu celular desligou e de repente deu uma queda de energia. Estava tudo um breu, eu não via absolutamente nada. Então eu comecei a xingar alto porque o meu celular descarregou, justo na hora que eu ia fugir daquele monstro. Soltei um palavrão alto, abri a porta e bati ela com muita força. Tanto que quando ela bateu fez um estrondo pela casa inteira. Depois de eu sair do quarto, eu estava indo à cozinha. Mas antes de chegar lá, eu escutei um grito vindo da sala. Com muito medo, eu corri para a cozinha, peguei uma arma que meu avô deixou lá para casos de emergência, respirei fundo e fui para a sala. E quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer em toda a minha vida. Eu vi o Bob normal do jogo, caído no chão, todo perfurado. E ao lado dele estava aquele maldito Bob Reverso com uma faca enorme. Então ele disse: Olá, Eliseu. Chegou a sua vez, minha criança. Mas como que ele sabe o meu nome? Eu me perguntei na mente. Então ele começou a me perseguir e eu fui correndo sem parar, corri e fui até os fundos. Quando eu abri a porta, eu vi aqueles 3 bandidos que enganaram o Bob no jogo. Eu vi aquele bandido gordo de roupa preta, que se eu não me engano se chama Bife. O outro era aquele bandido alto de chapéu e roupa laranja, e aquele cientista maluco, Dr. Furtado. Eles estavam totalmente irreconhecíveis. Eles pareciam ser demônios, e o mais tenebroso era o Dr. Furtado, o meu personagem favorito do jogo, cientista maluco. Então eu voltei
para dentro de casa e eu só escutei o grito daqueles monstros. Eu fui para o porão e quando eu estava descendo as escadas, eu tropecei e bati a cabeça enquanto caía a escada abaixo. E antes de apagar, eu vi a porta do porão se abrir.